A gente fala agora sobre informações internacionais. Mais de 46 milhões de eleitores foram às urnas hoje para decidir sobre o futuro do Reino Unido dentro da União Europeia. O país chega ao plebiscito completamente dividido sobre a permanência ou não no bloco europeu. A campanha, que durou 4 meses, teve momentos dramáticos de críticas e acusações entre os dois lados. As urnas fecharam às 22 horas locais, 6 horas da tarde em Brasília, e a contagem dos votos já começou nos 382 distritos eleitorais. A Comissão Eleitoral Britânica acredita que os primeiros resultados locais devam sair já depois da meia-noite, com os números parciais sendo divulgados ao longo da madrugada. Se tudo correr como esperado, o resultado final pode ser conhecido por volta das 2 ou 3 da manhã em Brasília. Ao contrário do que ocorre nas eleições gerais, desta vez não foi realizada pesquisa de boca de urna. Mesmo assim, as últimas sondagens foram divulgadas ontem e mostram o país completamente dividido. Tanto a campanha pela permanência quanto a que defende a saída tinham em torno de 45% das intenções de voto cada uma, com uma margem de 8% de indecisos. Hoje o dia foi extremamente chuvoso em Londres e em todo o sudeste da Inglaterra durante a noite, inclusive com relatos de enchentes em estradas e ferrovias, o que obrigou o fechamento de alguns colégios eleitorais e dificultou o acesso às urnas. Muitos eleitores desistiram, inclusive, de votar, já que o voto não é obrigatório no Reino Unido. Analistas políticos apontam o primeiro-ministro David Cameron como a figura que mais deve sair desgastada deste plebiscito. A votação sobre o futuro do país na União Europeia foi uma promessa de campanha dele, apesar dele defender abertamente a permanência. Alguns já culpam Cameron caso haja um desmembramento do Reino Unido, se de fato romperem com a União Europeia. Alguns analistas ainda afirmam que o assassinato da deputada Jo Cox na semana passada pode ter um grande peso nessa decisão sobre o Brexit. Cox foi morta a tiros e facadas por um homem com problemas mentais e supostas ligações a grupos neonazistas. Ela defendia os direitos dos imigrantes e refugiados e a permanência do Reino Unido na União Europeia. Algumas pesquisas afirmaram que depois da morte dela, o número de pessoas que votariam pela permanência na União Europeia ultrapassava os que optariam pela saída. Daqui a pouco a gente já vai conversar aqui com a Suad Nasser para tentarmos entender melhor esse processo todo, mas essa votação de hoje no Reino Unido, ela é histórica. A decisão de sair ou de permanecer na União Europeia vai ter um grande impacto econômico e pode influenciar áreas sociais como a situação dos refugiados que tentam chegar ao país. Brexit tem sido uma das palavras mais pronunciadas nos últimos 4 meses no Reino Unido. O termo é a junção de 2 palavras inglesas que significam saída britânica. A nação britânica é formada por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Eles fazem parte do grupo União Europeia desde 1973, mas sempre mantiveram algumas posições, como a de não aderir ao Tratado de Livre Circulação de Pessoas em territórios europeus e também não aderir ao euro, mantendo como a moeda nacional a libra. Entre os que defendem o Brexit, um dos principais argumentos é o econômico. Eles afirmam que, com a saída, o Reino Unido ficaria livre para estabelecer relações comerciais com outros países, como a China, por exemplo. Outro ponto é que o Reino Unido não teria que enviar dinheiro a Bruxelas, a sede da União Europeia. Atualmente, os britânicos contribuem com 440 milhões de euros semanais. Essa quantia é a contribuição para o orçamento europeu e, segundo aqueles que defendem o rompimento com o grupo, esse dinheiro poderia ser investido em pesquisa científica e novas indústrias. Os favoráveis à permanência na União Europeia dizem que a taxação sobre as exportações para países de fora da União Europeia é extremamente alta. Além disso, argumentam que as transações comerciais entre os países do bloco são menos burocráticas, o que permite que 45% das exportações britânicas sejam para países do bloco.
O outro tema bastante discutido nas campanhas é o da imigração. Os defensores da saída alegam que o Reino Unido vai poder alterar as políticas de imigração e criar o próprio regulamento para a entrada de refugiados. Em contrapartida, para os que querem ficar na comunidade europeia, deixar o bloco não significa que a imigração vai cair, porque, segundo eles, os países de fora têm maiores índices de imigrações, incluindo pessoas vindas da própria União Europeia. Esse último ponto é considerado o mais polêmico e tem muito peso na votação em um momento de grave crise migratória e que os países europeus ainda não conseguem chegar a um acordo sobre como deve ser a política para os refugiados. Bom, neste momento, como a gente falou para você, as eleições, a votação já se encerrou. A gente tem imagens ao vivo agora que vem direto do Reino Unido, onde a apuração dos votos já começou. O resultado deve acabar só de madrugada e, enquanto isso, a Europa como um todo aguarda ansiosa pelo resultado dessa votação do plebiscito, pela permanência ou não do Reino Unido dentro da União Europeia. E agora sim a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto. Suad Nasser, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Suad, a gente mostrou aí alguns dos pilares que embasam cada um dos lados, aqueles que defendem a saída, aqueles que defendem a permanência do Reino Unido no bloco da União Europeia. E a gente precisa também conversar para tentar entender o que mais a gente precisa saber para tentar entender o porquê dessa disputa de fica ou não fica. Logo nos anos 70, quando o Reino Unido entrou na União Europeia, ele estava com um PIB muito baixo, com uma crise na indústria, estava com crise em vários setores, estava assim realmente muito empobrecido. A indústria estava gerando muito desemprego, você tinha vários problemas. E eles optaram por entrar na União Europeia justamente para melhorar tudo isso. Hoje, eles são um centro realmente muito forte e é o que eles colocam. Somos um centro forte, estamos mandando dinheiro para a União Europeia e nós não estamos tendo nenhum retorno com isso, porque nós somos um dos países mais fortes que acabam sustentando os fracos. E é isso que eles não querem. Só que eles sempre tiveram uma situação confortável dentro do grupo, do bloco. Por quê? Porque eles não aderiram à moeda, ao euro. Eles têm as fronteiras muito bem delineadas, onde entra muito pouco refugiado e imigrante, eles têm um controle sobre isso. Hoje eles são considerados o centro financeiro da União Europeia, realmente a parte de serviços é muito forte lá. E agora eles querem sair. Só que tem um detalhe. Eles saindo, eles são o Reino Unido, né? Que engloba Inglaterra, Escócia, País de Gales, mais Irlanda do Norte, que é um pedacinho da República da Irlanda que acabou sendo anexado. A Irlanda já sinalizou, a Irlanda do Norte, que pode se anexar à República da Irlanda. Para não deixar a União Europeia. Não deixar a União Europeia, porque são países que, apesar de ter representação no parlamento no Reino Unido e em Londres, eles são totalmente dependentes da Inglaterra, porque eles não têm a mesma força que a Inglaterra. E a Escócia também, que passou por um plebiscito em setembro de 2014 e quase... O plebiscito da Escócia era para se desvincular do Reino Unido. Do Reino Unido. De repente, pode sugerir um novo plebiscito para poder realmente se desvincular, para continuar fazendo parte da União Europeia. O David Cameron, quando foi eleito, ele prometeu, em 2015, que ele faria um plebiscito. Logo que eles entraram nos anos 70 na União Europeia, foi feito um plebiscito 2 anos depois, perguntando se eles queriam continuar na União Europeia. Foi o mesmo resultado. Meio a meio, metade queria, metade não queria, e assim foi. É uma questão de soberania. Realmente, eles são um reino diferenciado. Eles têm uma rainha, eles têm uma origem diferenciada e todo um status diferenciado. Hoje vai ser mais ou menos parecido. Agora... Não dá para antecipar um resultado? Eu acho que não sai, não. Eu acho que não sai, não, porque tem muita coisa envolvida. E a gente volta a falar sobre a votação do plebiscito na Europa, lá no Reino Unido. Temos imagens de novo. Aí você está conferindo a imprensa. Tem imprensa do mundo todo acompanhando de perto essa votação, a apuração dos votos. E a gente, claro, aqui também está querendo entender no que é que isso tudo vai dar. Aliás, Suad Nasser, o plebiscito em si não muda nada, não é?
Não interfere se a Europa, se a Inglaterra, o Reino Unido vai sair ou não. Quem decide é o parlamento. Só que se o parlamento decidir diferentemente do que a opinião pública solicitou, pode ser que se queime, né? Agora, o David Cameron também pode barrar. Então, quer dizer... Ele tem poder de decretar? De veto? Tem, porque ele mesmo sanciona. acima... Ah, sim, claro. Ele sanciona, Quando voltar do parlamento. Exatamente. Agora, uma das possíveis consequências, a gente até tratou aqui, né, de, quem sabe, Irlanda do Norte querer se desvencilhar do Reino Unido, a Escócia, que já fez um plebiscito ano passado, quem sabe queira fazer de novo para não abandonar a União Europeia. Mas você tocou num assunto, quando começou a explicar, dizendo que quando o Reino Unido aceitou entrar no bloco europeu, ele estava numa situação econômica difícil, então ele acabou sendo beneficiado quando se juntou ao bloco. Querer sair agora é visto pelos outros países como uma forma de traição? Está sendo visto, sim. Inclusive, ele pode optar, porque a partir do momento que ele disser assim, eu quero sair, e sai, ele pode voltar a fazer algum tipo de negociação, inclusive não sair do espaço econômico europeu, digamos assim, porque quando você formata um bloco, no primeiro momento, ele é uma zona de livre comércio, então fica a mesma isenção de taxa para todos os países. Depois de alguns anos, no segundo momento, vira uma zona aduaneira, onde eles em transação, esse bloco com terceiros países ou quartos, eles taxam igual à entrada das importações. Num terceiro momento, ele se torna um mercado comum, onde qualquer um pode trabalhar dentro dos outros países com a mesma legislação e com os mesmos direitos. E num quarto momento, com a mesma moeda. Se o Reino Unido abrir mão disso, ele está abrindo mão tanto da moeda que ele já não aceitou, quanto também do mercado comum, como também da parte econômica. Está abrindo mão de todo o processo, então ele fica isolado completamente. Vai ficar isolado. E você acha... Perdão. Não, desculpa, pode continuar. Fica difícil a União Europeia não punir o país desse. Então, quer dizer, não é chegar lá e falar, olha, eu quero renegociar de novo. Depois, não. Os outros países não vão gostar. O Reino Unido não tem condição de acabar influenciando outros países também a querer deixar o bloco? Esse é o medo, porque se ele não for punido, ele vai estar influenciando outros países a deixar o bloco. Então, França, que é tão forte quanto, pode realmente sair. A Alemanha, que é a matriz, sai também. Então, não pode funcionar. A FMI já disse que é contra. Estados Unidos, o Barack Obama disse que é contra. A ONU também está vendo de uma maneira que não é muito simpática. Então, todo mundo está vendo. O Tesouro britânico já deixou bem claro que se ele sair do bloco, ele vai ter uma perda até 2030 de 6% no PIB. Os ministérios também já detectaram isso, planejamento e um outro. Então, quer dizer... E essas perdas que são apontadas pelos próprios institutos do Reino Unido não consideram sanções que podem vir a ser feitas. Não consideraram nenhuma sanção ainda. Mas o outro lado, que é a favor da saída, diz que não, que isso é terrorismo. Então, fica difícil você colocar na cabeça desse povo que é contra, que realmente eles vão sofrer algum tipo de sanção. Vão sofrer. Se me permite, eu acho interessante fazer duas observações. Em 2012... a Grécia passou por essa discussão. E a Grécia é um país, do ponto de vista econômico, nada comparado com a Inglaterra. E foi pressionada de tudo quanto é lado, porque essa decisão ela tem impacto não só no país que está tomando a decisão, como no mercado comum europeu como um todo, mas como com a economia global. Hoje a economia é globalizada. Todas as decisões econômicas dos países individualmente acabam tendo repercussão na economia do mundo inteiro. Bom, a gente volta aqui antes de encerrar o jornal de hoje para falar um pouco mais sobre a votação de plebiscito lá no Reino Unido pela permanência ou não da nação no bloco europeu. O Suad, já foi divulgado um encerramento na região de Gibraltar, que é bem pequenininha, já saiu o resultado e foi maciço ali pelo ficar no Reino Unido. Mais de 90% dos que votaram ali querem continuar no bloco. A motivação deles é o medo de não poder atravessar para a Espanha, já que muitos ali fazem esse percurso diariamente. Cada um vai pensar exatamente no que vai afetar a sua vida, né? Teve uma pergunta aí do rapaz que perguntou se vai afetar a parte de exportação. Se caso o Reino Unido se desligar da União Europeia, se vai ficar mais fácil para o Brasil, por exemplo, exportar produtos para lá. Para onde? Para o Reino Unido? Para o Reino Unido. Para o Reino Unido. O Reino Unido quer, inclusive, falar sobre isso. Ele quer uma maior liberdade para poder negociar comercialmente com outros países, com relações bilaterais. Ficaria, assim, mais fácil. Agora, depende muito
da necessidade do Reino Unido e da necessidade do Brasil. Aí vai de uma conversação, né? Mas o Reino Unido, inclusive, onde que o Brasil perde um pouquinho nessa história se o Reino Unido sair? O Reino Unido é o avalista do Brasil num tratado que existe junto à União Europeia. Então, se ele sair, realmente o Brasil vai ter que renegociar tudo isso. Então, existem coisinhas aí por trás que a gente desconhece. Vai ter que arrumar outra avalista. Vai ter que arrumar outra avalista. Nesse momento fica tá difícil. Exatamente. É bom a gente rezar bastante para ficar. Então, mas existem coisinhas. Sim. Então, a gente está só mostrando aí imagens ainda da apuração dos votos, mas e essa negociação que está em curso de Mercosul e União Europeia, sofreria algum impacto? Não. A negociação está em curso, interessa a ambas as partes e Mercosul é nossa casa e a gente tem muita matéria-prima, pelo menos, para exportar e tem muita margem de negociação aí. E a União Europeia está interessada, Estados Unidos está interessado também. O que houve é que o governo Dilma, ele acabou fechando algumas margens aí de negociação com outros países, acabou priorizando outros caminhos, mas agora está sendo tudo aberto de novo. Vamos torcer aí para que dê certo. Até porque existe uma mudança, né, aqui no Polo Sul, né? Por exemplo, houve a troca de governo na Argentina, né? Agora então aqui. isso daí acaba dando uma outra dinâmica do Mercosul. O Mercosul, a tendência é ele parar de olhar só para dentro e abrir fronteiras também. Parar com a negociação Sul-Sul e pensar mais em Sul-Norte também, né? Isso. Muito bem.